Olá! Bora explorar uma ideia incrível hoje? Vamos falar sobre como o tempo, de duas maneiras bem diferentes, muda o mundo onde a gente vive. Vamos mergulhar nessa? Para começar, pensa só comigo. O que será que leva mais tempo para, digamos, nascer? Um prédio todo moderno no meio da cidade ou uma montanha daquelas gigantes? A resposta para essa pergunta, olha, nos leva para dois tipos de tempo bem especiais. Vamos começar pelo tempo mais antigo que existe, o tempo da própria natureza. Tenta imaginar um relógio gigante, mas um relógio em que os ponteiros se movem tão devagar que a gente precisaria de milhões de anos só para notar alguma diferença. Pois é, esse é o famoso tempo geológico. A gente está falando de uma quantidade de tempo absurda, de uns 4,5 bilhões de anos. É nessa escala que o nosso planeta se formou e foi mudando até virar o que a gente conhece hoje. Exato! O relógio geológico trabalha num ritmo muito, mas muito lento mesmo. As forças da natureza, sabe, tipo o movimento das placas tectônicas, o vento, a chuva, elas trabalham sem pressa nenhuma ao longo de eras inteiras. E o resultado é uma coisa grandiosa. Uma montanha como essa não aparece do nada. Ela é, na verdade, esculpida durante milhões e milhões de anos pelo tempo geológico. Cada pedacinho de rocha ali conta uma história que começou muito, mas muito antes dos seres humanos aparecerem por aqui. Agora, vamos dar um pulo e mudar completamente de escala. Vamos falar do nosso tempo, o tempo dos seres humanos. Se o tempo da natureza é tipo um relógio de pêndulo gigante e lento, o nosso é como um cronômetro digital, super rápido e preciso. E esse, pessoal, é o tempo histórico. Ele não é medido em bilhões de anos, mas sim pelas ações das pessoas, pelas transformações que nós, em sociedade, fazemos no mundo. É a história das cidades, das invenções, da nossa vida. E olha, se a gente comparar com o tempo geológico, o nosso tempo histórico voa. O que a natureza leva milhões de anos para construir, a humanidade consegue mudar em séculos, décadas, às vezes até em poucos anos. É muito rápido. Olha só o poder do tempo histórico em ação. Uma cidade inteirinha, cheia de prédios, ruas, luzes, pode ser construída em poucas centenas de anos. Para o tempo geológico, isso não é nem um piscar de olhos. Certo. Então a gente tem esses dois relógios funcionando ao mesmo tempo aqui no mesmo planeta. Um lento da natureza e outro super rápido, o nosso dos humanos. Que tal a gente colocar os dois lado a lado para ver bem as diferenças? Então vamos lá. De um lado, o tempo geológico, o tempo da natureza. Do outro, o tempo histórico, o tempo das pessoas. São duas forças que moldam o nosso planeta, mas de jeitos bem diferentes. Resumindo a ópera, o tempo geológico a gente conta em milhões, até bilhões de anos. O ritmo é lentíssimo e quem mana são as forças da natureza, como vento e vulcões. Já o tempo histórico, esse a gente conta em centenas ou milhares de anos, é movido pelas nossas ações, como construir cidades ou plantar. E o ritmo, claro, é muito rápido. Agora que a gente já entendeu esses dois tempos, surge uma pergunta bem importante. E é aqui que a história fica mais interessante ainda. O que será que acontece quando a nossa velocidade, a velocidade humana, se choca com o ritmo lento da natureza? Como é que a nossa história rapidinha impacta esse palco gigante que a geologia construiu pra gente? A resposta para essa pergunta é: acontece a transformação do espaço geográfico. E o que é isso? É bem simples, na verdade. É o espaço natural, que foi modificado pelo nosso trabalho, pela nossa vida. É a natureza com um toque humano. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, que incrível! De um lado, a gente vê uma baía no seu estado natural, um cenário que levou milênios para ficar assim. Do outro lado, o mesmo lugar, completamente transformado numa cidade gigante, e isso em poucas centenas de anos. É o tempo histórico agindo com tudo sobre o tempo geológico. A mesma coisa acontece com as florestas, por exemplo. Uma mata inteira que levou séculos para crescer, seguindo o ritmo da natureza, pode ser transformada super rápido em áreas de plantação ou pasto pela ação humana. Essa velocidade é uma marca registrada do nosso tempo histórico. Ufa, quanta coisa, né? Foi bastante informação. Então, que tal a gente dar uma organizada nas ideias e recapitular os pontos principais que vimos hoje? Vamos lá. Primeiro, a gente aprendeu que existem dois relógios: o geológico, que é o tempo da natureza, e o histórico, que é o tempo das pessoas. Segundo, vimos que o relógio geológico é super lento, enquanto o histórico é mega rápido.
E por último, e mais importante, as nossas ações, que acontecem nesse tempo rápido, estão o tempo todo transformando o espaço que a natureza levou milhões de anos para construir. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para todo mundo pensar. Agora que a gente entende que existem esses dois relógios e como um afeta o outro, como é que a gente pode pensar nas transformações que queremos para o futuro do nosso planeta? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima!